O cheiro de alho e alecrim do cordeiro assado pairava no ar, denso e convidativo. Mas, para mim, parecia o cheiro de uma armadilha. Estávamos na sala de jantar dos pais da minha noiva, Beatriz. Uma sala que sempre me pareceu um museu de ostentação, com seus móveis de mogno polido, tapetes persas e um lustre de cristal que parecia chorar diamantes sobre a mesa. Era o aniversário de 60 anos de Sérgio, meu futuro sogro, e a casa estava cheia de pessoas cujo valor parecia ser medido pela marca do relógio em seus pulsos. Eu me sentia como um peixe fora d'água, como sempre. Meu terno era bem cortado, mas não era de grife. Meu relógio era funcional, não um símbolo de status. E, o pior de tudo, aos 34 anos, eu ainda morava de aluguel. Esse era o meu pecado capital aos olhos da família de Beatriz. A conversa fluía em torno de viagens à Europa, aquisições de novas empresas e a dificuldade de encontrar bons empreiteiros para a casa de veraneio. Eu permanecia em silêncio, bebendo meu vinho lentamente, oferecendo um sorriso educado quando o olhar de alguém cruzava o meu. Beatriz apertou minha mão por baixo da mesa, um gesto que poderia significar tanto "obrigada por estar aqui", quanto "por favor, não diga nada que nos envergonhe". O momento que eu temia chegou, como sempre chegava, disfarçado de conversa casual. Foi Fernando, o irmão mais velho de Beatriz, quem disparou o primeiro tiro. Ele se recostou em sua cadeira, com um sorriso presunçoso que ele provavelmente praticava no espelho, e se virou para mim. "E então, Lucas, como vão as coisas no seu apartamento?" Ele perguntou, a palavra apartamento, dita com o mesmo tom que alguém usaria para descrever um sapato sujo. Ainda curtindo a vida de inquilino? A mesa ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para mim. Senti o calor subir pelo meu pescoço. Era uma humilhação ritualística, uma performance que eles repetiam em todas as reuniões de família para reforçar minha inadequação. Sérgio, o patriarca, entrou na conversa com a sutileza de um martelo. "Fernando, deixe o rapaz em paz. Nem todo mundo tem a mesma ambição que você", disse ele, o que era, de alguma forma, mais insultuoso. "Mas falando sério, Lucas, já passou da hora de pensar em fincar raízes, não acha? Um homem precisa ter seu próprio castelo. Beatriz merece um castelo." "Ele está trabalhando para isso, papai", disse Beatriz, sua voz um pouco tensa. "Claro que está, querida", disse Cláudia, sua mãe, com um sorriso que não alcançava seus olhos frios e avaliadores. "Só não entendemos por que está demorando tanto. Com o seu talento..." Ela deixou a frase no ar, a implicação clara de que meu talento era insuficiente. Eu abri a boca para dizer algo, qualquer coisa, mas Fernando me cortou. "Qual é o problema, Lucas? O crédito não aprova? Olha, se precisar de umas dicas de investimento, me fala. O primeiro passo é parar de jogar dinheiro fora com aluguel. É o básico da construção de riqueza. Achei que você soubesse disso." A risada que se seguiu foi a gota d'água. Não era uma risada alta, mas um som baixo e condescendente. O som de um clube exclusivo zombando de alguém que nunca seria aceito. Olhei para cada um deles. Sérgio, com seu ar de superioridade. Cláudia, com seu desprezo velado. Fernando, com sua arrogância insegura. Eles não estavam apenas me julgando. Eles estavam se deleitando com isso. Naquele instante, algo dentro de mim, uma corda que vinha sendo esticada há anos, finalmente se partiu. O sorriso educado no meu rosto congelou. Eu não senti raiva. Senti uma clareza fria e absoluta. Eles haviam cometido um erro. Eles presumiram que meu silêncio era fraqueza. Eles pensavam que me conheciam porque viam meu endereço, meu carro, minhas roupas. Eles não sabiam absolutamente nada. Eu me inclinei para a frente, colocando meus talheres suavemente ao lado do prato. "Sabe, Fernando, você tem razão", eu disse, minha voz perfeitamente calma, cortando o murmúrio de risadas. "Aluguel pode ser um desperdício de dinheiro." Todos me encararam, surpresos pela minha concordância. "Na verdade", continuei, pegando minha taça de vinho e olhando diretamente para Sérgio, "eu tenho pensado muito sobre imóveis ultimamente. É tudo uma questão de encontrar o lugar certo, com os inquilinos certos." Deixei a frase pairar no ar, um mistério que eles eram arrogantes demais para tentar resolver. Eles pensaram que eu estava admitindo a derrota, que finalmente havia entendido meu lugar.
A verdade era que eu estava apenas preparando o palco. O show deles havia acabado. O meu estava prestes a começar. Minha história com Beatriz começou 5 anos antes, na livraria onde eu costumava passar as tardes de sábado. Ela estava procurando por uma primeira edição de um dos meus autores favoritos e eu a ajudei a encontrar. Conversamos por horas, aninhados entre prateleiras de histórias, e eu me apaixonei por sua risada e pela maneira como seus olhos brilhavam quando falava sobre arquitetura, sua paixão. Eu não me apaixonei pela família dela. O primeiro encontro com os pais dela foi um interrogatório. Sérgio, um executivo de banco aposentado que se considerava um titã da indústria, me analisou como um balanço financeiro problemático. Ele queria saber sobre minha formação, meu plano de carreira, meus investimentos. Eu era um gerente de projetos para uma pequena empresa de tecnologia. Um bom emprego, estável, mas sem o brilho que ele esperava. Eu disse a ele que minha verdadeira paixão era a carpintaria, um hobby que aprendi com meu pai e que me dava uma sensação de paz. Vi o desprezo em seus olhos. Para ele, trabalho manual era para as massas, não para o homem que namoraria sua filha. Cláudia era mais sutil. Ela elogiava minha simplicidade e meu charme pé no chão, palavras que soavam como eufemismos para pobre e sem sofisticação. Fernando, que trabalhava no mercado financeiro e nunca perdia a oportunidade de mencionar seu bônus anual, me tratava como seu projeto de caridade, oferecendo conselhos não solicitados sobre tudo, desde como me vestir até qual carro dirigir. Eu tolerei tudo por causa de Beatriz. Eu via como ela ficava presa entre o amor por mim e a necessidade desesperada de aprovação de sua família. Ela me defendia em particular, pedia desculpas por seus comentários, mas em público, ela muitas vezes ficava em silêncio, intimidada pela força de suas personalidades. Eles só querem o melhor para mim, Lucas, ela dizia. Eles não te conhecem como eu conheço. O problema era que eles não queriam me conhecer. Eles queriam que eu me encaixasse em um molde. A questão do morar de aluguel tornou-se sua arma favorita. Para eles, era a prova definitiva do meu fracasso. Eles moravam em uma mansão em um condomínio fechado. Fernando tinha acabado de comprar uma cobertura com vista para a cidade. E eu? Eu morava em um apartamento de 2 quartos em um prédio antigo no centro da cidade, o edifício Aurora. Não era um lugar luxuoso, mas era charmoso e bem conservado. Eu gostava de lá. Era perto do meu trabalho, tinha um zelador simpático chamado Sr. Afonso e uma sensação de comunidade que eu valorizava. Mas para a família de Beatriz, era um cortiço. Quando você vai sair daquele lugar? Cláudia perguntava toda vez que me via. Não é seguro. E o que as pessoas vão pensar? A verdade sobre o edifício Aurora era um segredo que eu guardava a 7 chaves. Era o legado dos meus pais. Meu pai, um carpinteiro, e minha mãe, uma professora, eram pessoas simples. Eles não acreditavam em luxo, mas em trabalho duro e em investir no futuro. Eles compraram aquele prédio nos anos 80, quando a área ainda não era valorizada. Eles mesmos reformaram cada apartamento, um por um. Meu pai instalou os armários de madeira maciça e minha mãe escolheu os azulejos do banheiro. Era o trabalho da vida deles. Quando eles faleceram em um acidente de carro, 3 anos antes de eu conhecer Beatriz, eles me deixaram o prédio. Não apenas como um ativo, mas como uma responsabilidade. Eles me fizeram prometer que eu cuidaria dos inquilinos, que manteria os aluguéis justos e que nunca esqueceria os valores que eles me ensinaram. Humildade, integridade e a ideia de que o valor de um homem não está no que ele exibe, mas no que ele constrói. Eu me tornei o proprietário anônimo. Contratei uma empresa de administração para lidar com o dia a dia, para que ninguém soubesse que o cara quieto do 4B era o dono de tudo. Eu morava lá não porque não podia me permitir outra coisa, mas porque era meu lar. Era onde eu me sentia mais próximo dos meus pais. Era um lembrete constante de quem eu era e de onde eu vim. Eu nunca contei a Beatriz. No começo, era porque eu queria que ela gostasse de mim por quem eu era, não pelo que eu tinha. Eu queria ter certeza de que o amor dela era genuíno. Depois, quando conheci sua família, o silêncio se tornou uma forma de autoproteção. Eu sabia que se eles soubessem, o respeito deles, se algum dia o tivessem, seria falso, baseado no meu patrimônio líquido, não no meu caráter.
E eu não queria isso. Eu queria ser visto. Então, eu suportei os insultos, as piadas, os olhares de pena. Cada comentário sobre meu fracasso era uma facada. Mas eu absorvia, convencido de que o amor de Beatriz valia a pena. O jantar de aniversário de Sérgio, no entanto, mudou tudo. A zombaria pública, a risada cruel, o olhar no rosto de Beatriz, que era mais de resignação do que de defesa, eu percebi que eles nunca mudariam. Eles nunca me veriam. Eles só veriam um alvo. E eu cansei de ser o alvo deles. Naquela noite, enquanto dirigia para casa, a dor deu lugar a uma determinação fria. Eu não ia mais me esconder. Eu não ia mais proteger os sentimentos deles às custas da minha dignidade. Eles queriam falar sobre imóveis? Ótimo. Eu lhes daria uma aula sobre imóveis que eles jamais esqueceriam. O plano começou a se formar na minha mente, não como um ato de vingança, mas como um ato de revelação. Eu não ia gritar ou discutir. Eu ia construir um palco, assim como eles sempre fizeram para mim. Mas neste palco, eu seria o diretor, e eles seriam os atores em uma peça sobre arrogância e suas consequências. A cortina estava prestes a subir. O ponto de virada não foi um momento de raiva explosiva, mas de silêncio absoluto no meu carro, a caminho de casa depois do jantar. O som das risadas deles ainda ecoava em meus ouvidos. Eu olhei para o banco do passageiro, onde Beatriz estava sentada, quieta, olhando pela janela. "Você está bem?" Ela perguntou suavemente, sem se virar. "Eles foram cruéis hoje, Bia." Eu disse, minha voz baixa e controlada. "Eu sei." Ela suspirou. "É o jeito deles, Lucas. Eles não fazem por mal." E foi isso. Essa desculpa, essa normalização do desrespeito. Foi o momento em que percebi que o amor dela não era suficiente para me proteger. Ela estava tão condicionada pela toxicidade deles que nem conseguia mais reconhecê-la pelo que era. "Não fazer por mal não torna certo", respondi. O resto do caminho foi em silêncio. Quando chegamos ao meu prédio, ao nosso lar, eu senti um novo tipo de posse sobre ele. Não era apenas um legado, era meu forte. Ao entrar no apartamento, a simplicidade que eu tanto amava de repente pareceu uma armadura. Cada peça de mobília que eu mesmo construí, cada livro na prateleira, cada foto dos meus pais na parede, eram partes de mim que eles nunca se deram ao trabalho de ver. Naquela noite, eu mal dormi. Fiquei sentado na minha oficina, o cheiro de serragem e verniz me acalmando, e tracei o plano. Era hora de parar de absorver os golpes e começar a redirecioná-los. Era hora de usar a própria obsessão deles por status e propriedade contra eles. A primeira peça do meu quebra-cabeça foi meu amigo de infância, Mateus. Mateus era um corretor de imóveis de sucesso, um dos poucos amigos que conhecia meu segredo. Liguei para ele na manhã seguinte. "Mateus, preciso de um favor. Um grande favor", comecei. "E precisa ser completamente confidencial." Expliquei a situação, os anos de humilhação, o incidente da noite anterior. Ele ouviu pacientemente, soltando um assobio baixo de vez em quando. "Cara, eu não sei como você aguentou por tanto tempo", disse ele. "O que você tem em mente?" "Fernando está sempre procurando o próximo grande negócio", eu disse. "Quero que você o encontre. Quero que você apresente a ele uma oportunidade única, exclusiva, boa demais para ser verdade." "Que oportunidade?" perguntou Mateus. "A cobertura do meu prédio", respondi. "Ela está vaga há 2 meses. Eu estava guardando-a. Agora sei para quê." A cobertura do edifício Aurora era a joia da coroa. Tinha 3 suítes, um terraço com uma vista deslumbrante do centro da cidade e acabamentos que eu mesmo havia supervisionado, usando as melhores madeiras. Era um espaço espetacular, escondido em um prédio que eles consideravam medíocre. O plano era simples. Mateus abordaria Fernando através de um contato mútuo, apresentando a cobertura como uma venda off-market de um proprietário recluso que queria uma transação discreta e rápida. O preço seria atraente, cerca de 15% abaixo do valor de mercado, o suficiente para fisgar um tubarão ganancioso como Fernando. "Ele vai morder a isca", disse Mateus, já animado. "Ele não resiste a uma barganha e à chance de se gabar." Nas 2 semanas seguintes, a operação se desenrolou perfeitamente. Mateus fez o contato. Fernando ficou imediatamente intrigado.
A ideia de conseguir uma cobertura de luxo por um preço de banana em um negócio que ninguém mais conhecia era irresistível para seu ego. Eles marcaram uma visita. Eu, é claro, não estava presente. Deixei as chaves com Mateus e assisti a tudo pelas câmeras de segurança que instalei em todas as áreas comuns e unidades vagas do prédio. Vi Fernando entrar na cobertura, seus olhos se arregalando de cobiça. Ouvi-o dizer a Mateus: "Este lugar é incrível. E ninguém sabe sobre ele? É perfeito." Ele começou a se gabar antes mesmo de fazer uma oferta. Ligou para Beatriz na minha frente, em uma de nossas raras saídas para jantar. "Bia, você não vai acreditar no lugar que eu encontrei. Uma cobertura insana no centro. Vou fechar o negócio semana que vem. Talvez eu deixe o Lucas subir para uma visita um dia, para ele ver como é um imóvel de verdade", ele disse, piscando para mim por cima do telefone. Eu apenas sorri e disse: "Parabéns, Fernando. Fico feliz por você." Ele fez uma oferta no dia seguinte, um pouco abaixo do preço pedido, tentando ser esperto. Através de Mateus, eu aceitei imediatamente para parecer que o proprietário misterioso estava desesperado para vender. A armadilha estava montada. O clímax seria a assinatura do contrato. Fernando, querendo exibir sua conquista, insistiu que toda a família estivesse presente. Ele queria que seus pais o vissem assinar os papéis de sua nova e espetacular propriedade. Ele até me convidou. "Vem, Lucas. É bom para você ver como se faz. E traga a Bia, claro. Ela precisa ver o que está perdendo." "Nós não perderíamos por nada", eu disse a ele. Combinei tudo com Mateus. A reunião aconteceria na própria cobertura. Fernando organizou champanhe e petiscos. Seria uma celebração. Ele convidou Sérgio, Cláudia, Beatriz e eu. O palco estava pronto, os atores em suas posições. Eles achavam que estavam celebrando a vitória de Fernando. Mal sabiam eles que estavam participando da minha. O dia da assinatura do contrato chegou com um céu azul e límpido, o tipo de dia que parece prometer coisas boas. Para Fernando, era o dia de sua coroação. Para mim, era o dia do acerto de contas. Chegamos à cobertura, Beatriz e eu, e o clima já era de festa. Fernando andava de um lado para o outro, gesticulando amplamente, mostrando o terraço, explicando seus planos para a decoração. Sérgio o seguia com um olhar de imenso orgulho, dando tapinhas em suas costas. Cláudia já estava discutindo com Beatriz que tipo de festa de inauguração eles deveriam dar. "Um lugar como este merece uma festa à altura, não acha, Lucas?" disse Cláudia, se virando para mim. "É assim que se vive. Você aprende um dia." Eu sorri. "É um lugar impressionante, Cláudia. Realmente impressionante." Eles me serviram uma taça de champanhe, que eu aceitei. Fiquei em um canto, observando o espetáculo. Eles me ignoraram na maior parte do tempo, me tratando como um adereço, o parente pobre que foi convidado por pena. Era exatamente o que eu queria. "Onde está o proprietário?" perguntou Sérgio a Fernando. "Quero apertar a mão do homem que lhe deu um negócio tão bom." "Mateus disse que ele está a caminho", respondeu Fernando, olhando para o relógio caro. "Um cara bem recluso, aparentemente. Não gosta de aparecer." Nesse momento, Mateus entrou, carregando uma pasta de couro. "Boa tarde a todos. Desculpem o pequeno atraso. O proprietário chegou e está esperando no corredor. Ele pediu para eu preparar os contratos primeiro." Fernando esfregou as mãos de alegria. "Excelente. Vamos assinar essa papelada e estourar mais champanhe." Mateus colocou os contratos na grande mesa de centro de vidro. A família se reuniu ao redor, seus rostos brilhando de expectativa. Fernando pegou a caneta, pronto para assinar seu nome na linha pontilhada. "Antes de você assinar, Fernando", disse Mateus com um tom profissional, "o proprietário gostaria de dizer algumas palavras. É um procedimento um pouco incomum, mas ele insistiu." "Sem problemas", disse Fernando generosamente. "Mande-o entrar." Mateus foi até a porta e a abriu. "Senhoras e senhores, gostaria de lhes apresentar o proprietário do edifício Aurora." E então, eu entrei na sala, vindo do corredor. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Foi tão denso que eu podia senti-lo pressionando meus tímpanos. Fernando congelou com a caneta pairando sobre o papel. Sérgio, que estava prestes a tomar um gole de champanhe, parou com a taça a centímetros de seus lábios. O sorriso de Cláudia murchou em seu rosto.
Beatriz olhou para mim, depois para a sala, depois de volta para mim, a confusão e o choque lutando em seus olhos. Lucas, Fernando gaguejou, a arrogância evaporando de sua voz, deixando apenas uma perplexidade infantil. O que você está fazendo? Mateus, que brincadeira é essa? Não é brincadeira, Fernando, eu disse, minha voz calma e firme enchendo o silêncio. Caminhei lentamente até a mesa de centro e me virei para encará-los. Bem-vindos à minha casa, ou mais precisamente, a um dos meus apartamentos. Seu apartamento? Cuspiu Sérgio, encontrando a voz. Do que você está falando? Eu não estou falando deste apartamento, Sérgio. Estou falando de todos eles. Do térreo à cobertura, do estúdio no canto ao apartamento de 3 quartos com varanda. Eu sou o proprietário do edifício Aurora. Eu deixei a informação assentar. Vi a descrença se transformar em horror nos olhos deles. Você está mentindo, sussurrou Cláudia. Estou? Perguntei, virando-me para Mateus. Mateus, você poderia, por favor, mostrar a eles a escritura do prédio? Mateus, com um sorriso profissional, tirou uma cópia da escritura de sua pasta e a colocou sobre a mesa. Meu nome completo estava lá, claro como o dia. Fernando olhou do papel para o meu rosto, sua pele pálida e úmida. Mas, por quê? Por que você mora naquele apartamentozinho no 4º andar? Porque foi o lar dos meus pais, eu disse, minha voz endurecendo. Porque eles construíram este lugar com as próprias mãos e me ensinaram que o valor de uma pessoa não tem nada a ver com o tamanho de sua casa, mas com a força de seu caráter. Uma lição que, com todo o respeito, parece ter se perdido completamente nesta sala. Eu me virei para ele. Você me chamou de fracassado por morar de aluguel. Você me humilhou na frente da sua família, da minha noiva. Você riu de mim porque eu não exibia uma riqueza que você considera tão importante. Eu olhei para Sérgio e Cláudia. Vocês me julgaram, me menosprezaram e me consideraram indigno da sua filha porque eu não me encaixava na sua definição superficial de sucesso. Finalmente, meu olhar pousou em Beatriz. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. E você, Bia? Você ficou em silêncio. Lucas, eu não sabia, ela começou. Não, você não sabia. E essa é a questão. Nenhum de vocês jamais se preocupou em saber quem eu sou de verdade. Respirei fundo. O momento da catarse finalmente chegando. Fernando, eu sinto muito, eu disse, a ironia pingando de cada palavra. Mas a cobertura não está mais à venda. Eu decidi que prefiro ter vizinhos que valorizem a comunidade e o respeito mútuo, em vez de alguém que julga as pessoas pela sua conta bancária. Peguei os contratos da mesa, rasguei-os ao meio e deixei os pedaços caírem no chão. A celebração acabou, anunciei. Eu agradeceria se vocês pudessem sair do meu prédio agora. A queda foi tão espetacular quanto silenciosa. Não houve gritos, nem discussões. Apenas o som de uma arrogância se quebrando. Sérgio, Cláudia e Fernando saíram da cobertura como zumbis. Seus rostos eram máscaras de choque e humilhação. Eles não olharam para mim. Não conseguiram. Beatriz foi a única que ficou. Ela estava parada no meio da sala, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Ela olhava para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Por que você nunca me contou, Lucas? Ela sussurrou, a voz embargada. Porque eu precisava saber que você me amava por mim. Eu disse, a honestidade pesando no ar entre nós. Não pelo edifício Aurora, não por uma conta bancária. Eu precisava saber que você estava comigo, mesmo quando sua família me tratava como lixo. Eu precisava que você me defendesse, Bia. Não o meu dinheiro, mas a minha dignidade. Ela soluçou, um som que partiu meu coração. Eu falhei. Eu sei que falhei. Eu estava com tanto medo deles do que eles pensariam. Eu fui uma covarde. Aquele foi o momento mais crucial. Tudo o que aconteceu antes foi sobre eles. O que aconteceria a seguir seria sobre nós. Eu poderia ter ido embora, tê-la deixado com sua família quebrada e seus arrependimentos. Mas, ao olhar para ela, vi a mulher por quem me apaixonei, soterrada sob anos de pressão familiar. Sim, você foi, eu disse suavemente. Mas a questão é, quem você quer ser agora? Naquela tarde, tivemos a conversa mais difícil e honesta de nossas vidas. Ela chorou,
se desculpou e, pela primeira vez, confrontou a verdade sobre sua família e sua própria passividade. Eu a ouvi. Eu vi seu remorso genuíno. Decidimos não desistir, mas reconstruir, desta vez em uma base de honestidade total. O rescaldo com a família dela foi, como esperado, sísmico. Fernando não falou comigo por 6 meses. Quando finalmente o fez, foi através de uma mensagem de texto curta e amarga, me acusando de tê-lo humilhado de propósito. Eu não respondi. Não havia nada a ser dito. Sérgio e Cláudia tentaram uma abordagem diferente. Eles me ligaram, me convidaram para jantar, de repente cheios de elogios ao meu senso de negócios e à minha discrição. A mudança foi tão transparente que era quase cômica. Recusei educadamente todos os convites. Eu não os bani da nossa vida, mas estabeleci limites firmes. As conversas se tornaram superficiais, focadas no tempo e em trivialidades. O poder dinâmico havia mudado para sempre. Eles não me respeitavam por quem eu era, mas agora tinham medo de me desrespeitar pelo que eu tinha. Não era o ideal, mas era uma paz que eu podia aceitar. Beatriz começou a fazer terapia e, lentamente, começou a encontrar sua própria voz. Ela aprendeu a confrontar seus pais, a dizer não, a defender nosso relacionamento. Foi um processo longo e, às vezes, doloroso, mas a cada pequeno passo, eu via a mulher que amava se tornar mais forte e mais livre. Nós não nos mudamos para a cobertura. Em vez disso, a ofereci com um aluguel subsidiado a uma jovem médica que trabalhava no hospital público do bairro. Continuei morando no 4B, o apartamento dos meus pais. Era o meu centro, meu lembrete constante do que realmente importava. 1 ano depois daquele dia, Beatriz e eu nos casamos. Não foi uma grande cerimônia, apenas um encontro íntimo com amigos verdadeiros em um pequeno jardim. A família dela foi convidada e eles vieram. O comportamento deles foi impecável. Os sorrisos eram um pouco forçados, mas os insultos haviam desaparecido para sempre. Naquela noite, depois da festa, Beatriz e eu estávamos no terraço da cobertura, olhando as luzes da cidade. A antiga celebração de Fernando se transformara em nossa celebração silenciosa. Você se arrepende de não ter contado antes? Ela perguntou. Eu pensei por um momento. Não. O caminho foi difícil, mas nos trouxe até aqui. Agora eu sei que você está comigo por todas as razões certas. Ela se aninhou em meus braços. Eu amo você, Lucas. O carpinteiro, o gerente de projetos, o dono do prédio. Eu amo todas as suas versões. Eu a beijei e, pela primeira vez, senti que nosso castelo não era feito de tijolos ou concreto, mas de verdade. A lição que meus pais me ensinaram provou ser a mais valiosa de todas. A verdadeira riqueza não é algo que você pode exibir. É algo que você constrói, silenciosamente, com integridade e amor, até que se torne tão forte que nenhuma tempestade de arrogância possa abalá-la. O que vocês teriam feito no meu lugar? Teriam revelado a verdade da mesma forma ou escolhido um caminho diferente? Acreditam que o verdadeiro valor de uma pessoa está no que ela possui ou em quem ela é? Deixem suas opiniões nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês pensam.